Pessoal, voltando aqui então, direitos humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, artigo 17, pode estar na sua prova. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Bom, pessoal, todo ser humano tem direito à propriedade, professor, em sociedade ou sozinho? Sim, particular ou com outros. Se na hora da prova pode vir a questão que a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, Declaração Universal dos Direitos Humanos, cuidado com essa pegadinha, pessoal, porque eu já vi questão que fala de Declaração Universal dos Direitos do Homem. E tá errado. Não é dos direitos do homem. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, pessoal. Essa é lá da Revolução Francesa de 1789. Então, cuidado, cuidado, porque na hora de falar, às vezes, é muito similar, né? Não é do homem. Então, às vezes, muita gente pronuncia. A Declaração Universal dos Direitos do Homem está errado. Está errado. Essa não é a declaração que está no seu edital. Ela é de 1789, da Revolução Francesa, certo? Que tem um nome quase que homônimo, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok, pessoal? Vai essa dica. Muito cuidado na hora da leitura da prova. Porque é sinistro, professor. Nossa, professor, que sinistro. Eu tô lá preocupado com penal, com constitucional. Acabei de fazer português ali, minha cabeça tá a mil. E eu li rápido a declaração em 1948. Foi a Assembleia Geral, promulgou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e você vai lá e certo, errado, errou, tá errado. Declaração Universal dos Direitos Humanos, então só essa deixa, só esse cuidado, tá, pessoal? Declaração Universal dos Direitos Humanos, da família humana, não do homem. Então, ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade. Você tem direito à propriedade, que a DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela protege e protege a posse e também a perda arbitrária. Não pode. Pode perder a propriedade por uma fundamentada decisão judicial, por um motivo. Pode. Não pode perder arbitrariamente, né? Artigo 18 na tela. Todo, olha o todo, né? Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou de crença, a liberdade de manifestar a religião pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. Professor, então a DUDH ela também defende e ela diz em seu artigo 18 que todo ser humano tem a liberdade de pensamento, consciência, religião. Sim, pessoal. Você tem que ter o cuidado, seguinte, que um direito, uma liberdade, ele não pode, o direito de religião, né? Seja qual for, sim. Pessoal, se lá na hora da prova, o examinador se o examinador trouxer lá, se a prova trouxer uma questão, direito de qualquer religião, professor? Sim. Vamos ter um bom senso, sim. Professor, mas se for uma religião que pratique atos de violência,
pessoal, então está chocando com outros direitos. E um direito humano, ele não é maior que o outro. O direito à vida não é maior do que o outro. Os direitos humanos, eles não possuem hierarquia. Então, o direito de religião, ele não pode torturar. A minha religião é tortura, trabalha, a minha religião, ela estabelece alguma forma de violência, de tortura, a minha religião diz que sim. Então, na DUDH está falando direito de religião, liberdade religiosa, então eu posso... Não. Os direitos humanos, eles não podem se conflitar. A partir do momento que os direitos humanos se chocam, vai de encontro ao outro, esse direito, ele tem que ser limitado, ok? Então, se cair lá na prova que tem direito a qualquer religião, seja qual ritual for, cuidado, é falso. Qual ritual for, é falso. Certo? Não pode o direito de religião chocar-se contra qualquer outro direito prescrito na DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Cuidado! Artigo 19. Uma deixa do artigo 18, pessoal, por favor, na tela, porque ele fala o seguinte, que tem a liberdade de manifestar a crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. O culto em público ou particular. Professor, então você pode divulgar dentro da escola, professor, essa religião? Bom, se você tem no artigo 18 a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, você pode sim ali manifestar a forma de religião. Por isso, existem escolas católicas, né? Existem escolas evangélicas, né? Ligadas à religião. Tudo bem que são cristãs, as duas, né? São exemplos que eu estou dando aqui. Pode ser voltada para uma religião católica, evangélica, espírita, umbanda ou outra qualquer que venha fundar ali uma instituição de ensino e trabalhar. Pode. A DUDH garante isso? Sim. Pode haver esse ensino, essa manifestação religiosa através do ensino. Pode. Está na DUDH, artigo 18. Ok? Artigo 19 na tela. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Pessoal, esse artigo fala, no finalzinho ali, o detalhe da prova. Procurar, receber e transmitir informações e ideias por qualquer meios, independentemente de fronteiras. Agora veja bem, pessoal, que esse artigo 19, à época, não havia sequer aí a internet. E ele já imaginava que essas informações elas poderiam ser transmitidas, recebidas, procuradas através de quaisquer meios, né? Independente de fronteiras. Então hoje, né, com a internet aí, a DUDH, ela vem se consolidar aí que ela já era uma declaração adiantada para a sua época, né? Como eu disse lá no começo da aula, que nem direito ambiental a DUDH trabalha. Era a época que se caçava no Brasil. Era a época que outros governantes vinham caçar no Brasil.
não havia ali uma legislação punitiva, né, severa, né, os crimes ambientais. Então a DUDH ela não trabalha essa legislação ambiental, mas ela, à época, ela já previa que o direito de receber informações, procurar informações de quaisquer meios, independente de fronteiras, tá, pessoal? Se colocar lá que a DUDH defende só as informações e o direito de procurar e receber dentro do seu estado, informações dentro do seu território, é falso. Independentemente de fronteiras. A época poderia, então, receber livros, né, nas bibliotecas, livros estrangeiros, né, cartas estrangeiras, para que fosse ali estabelecido ciência, pesquisa, né, e combater, então, também a discriminação e os preconceitos, né? Então essas literaturas estrangeiras poderiam ser recebidas, sim. A DUDH defende, sim. Artigo 19, artigo 20 agora. Na tela. Todo ser humano tem a liberdade de pensamento, consciência e religião. Houve uma falha aqui que eu tinha voltado no artigo 19. Artigo 20, na tela. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião, associação pacífica. Professor, está na Constituição também? Sim, você sabe que está lá no artigo 5º. Liberdade de reunião e associação pacífica. Então a DUDH já defendia esse termo pacífico, tá? Então se colocar na hora da prova que tem liberdade de reunião e associação, quaisquer que for o objetivo dessa associação, falso. Tem que ser pacífico, tal qual, né, lá na Constituição, não pode ter uma associação paramilitar, uma associação violenta, não pode. Então, liberdade de reunião e associação pacíficas. Muito cuidado com isso, viu? E ninguém pode ser obrigado a se manter associado. É importante se lembrar que essa associação ela deve ser pacífica e também ela deve ser aceita livremente pelo associado, ok? Artigo 21 na tela. Todo ser humano ele tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Então, pessoal, olha o direito político sendo trazido pela DUDH. Todo ser humano tem o direito de tomar parte do governo de seu país. Aquela época havia muita preocupação com isso, né? Você tinha saído de ditaduras, né? Como já foi dito, Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Stalin na União Soviética, o próprio Getúlio Vargas no Brasil, lembrando que a DUDH de 48 é do governo Dutra, Eurico Gaspar Dutra. Ele pode colocar na prova que o governo Vargas, falso. Porém, o Brasil tinha vivido uma ditadura Vargas, né? Sem eleição, a DUDH ela traz essa preocupação, que todo ser humano tem o direito de tomar parte do governo de seu país. Então, se falar na prova que a DUDH não tem um viés político, não trabalha com esses direitos humanos, direitos políticos, é falso. Trabalha sim. Inclusive são de primeira dimensão, ok? Junto com os direitos civis. Continuando no artigo 20 na tela. Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. Pessoal, você vai ser um servidor público. Afinal de contas, nós estamos aqui focados na sua aprovação porque você será um servidor público. E sendo servidor público, você deve atender a todos que te procurar. Você não pode negar atendimento a ninguém que te procurar. Lógico, professor, um procurado me procurou na delegacia, chegou um procurado lá.
senhor investigador, eu quero aqui fazer a minha identidade. Tudo bem, vou olhar, opa, mandado de prisão, você está preso. Você está preso, porém, todos têm os direitos humanos, aquele preso tem direitos humanos. Eu estava atendendo aquela pessoa que será atendida. Então, como ela foi presa, eu vou negar a ela o direito da identidade. Não, não. Ele não tem identidade, ele está sendo preso, mas ele quer fazer a identidade. Eu vou falar, não vou te atender. Pessoal, a DUDH fala que todos têm direito ao atendimento de serviço público. Então você deve atender a todos. Obviamente você vai prender a pessoa, está com mandado de prisão, né? E você vai orientar o que ela precisa fazer para tirar o seu documento de identidade. Né? A DUDH ela prevê isso. Você vai prender a pessoa, né, e orientar, fazer aquele atendimento ali. Porque, afinal de contas, os direitos humanos são inalienáveis, né? São imprescritíveis, irrenunciáveis. Ok, pessoal? Todos têm direito ao atendimento público. Correto. Marca correto. O terceiro, pessoal, fala da vontade do povo, né? As eleições serão periódicas e legítimas por sufrágio universal, voto secreto ou qualquer processo equivalente ali que assegure a liberdade do voto. Pessoal, a DUDH ela não fala, olha bem aqui pro professor, ela não fala qual o período, se é 4 em 4 anos, se é de 5 em 5 anos as eleições, ela só fala que a eleição será com voto secreto, sim, individual, periodicamente, olha lá, ó, a vontade do povo, periodicamente, legítima, né, sufrágio universal, o voto secreto ou processo. Então ela não dá prazo. Se a eleição é de 4 em 4 anos, ela não dá prazo. Cuidado com isso, ok? Lá na prova o examinador vier lá com aquela pegadinha, que sufrágio universal, voto secreto, periódico de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, né, de 5... Falso. Não dá prazo, ok? Então, lembrando comigo, artigo 21, muito importante, a vontade popular, democracia. Eleições periódicas, periódicas, legítimas, periódicas e legítimas, sufrágio universal, voto secreto, ou processo equivalente, né, que seja legalizado, que seja legitimado, legítimo, com voto popular. E secreto. O voto tem que ser secreto, pessoal, ok? Artigo 22, por favor. Pessoal, esse artigo, ele pode trazer uma pegadinha também. Ó, todo ser humano tem o direito à segurança social. Sim, e a realização pelo esforço nacional. Então, pessoal, veja bem, todo ser humano tem direito à segurança social. Professor, pode estar ligado aí à Seguridade Social lá, ou tem o INSS, que tem a Seguridade Social? Sim. Você pode, se vier lá na prova que a DUDH depende da segurança social, todo ser humano tem esse direito. É claro que vai ter algumas regras para ser beneficiário do sistema, né, da Seguridade Social, mas essa segurança social, ela é trazida sim, e ela é positivada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? Agora, aquilo que eu disse, com os recursos dos direitos econômicos, sociais, culturais, indispensáveis à dignidade. Olha lá, então há os direitos civis e políticos de primeira dimensão, novamente, ok?
econômicos, sociais e culturais. Olha lá, se você fizer um mnemônico, olha lá para você ver. Cipó seco. Cipó seco. Com U, por quê? Sociais, econômicos e culturais. Olha que linda essa questão para vir na prova. Que artigo 22. Artigo 23 na tela. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, condições justas e a proteção contra o desemprego. Também, pessoal, ligado ao artigo anterior, né, a essa seguridade, né, a livre escolha de emprego, ninguém pode ali ser submetido, né, a uma servidão, a uma escravidão. Isso nós já vimos anteriormente, que a DUDH proíbe qualquer forma de escravidão ou servidão. Então ela vem ratificar agora, no artigo 23, a livre escolha de emprego. Você que está aí do outro lado, que está para ser aprovado, né? Está escolhendo a sua profissão. Olha que lindo, o artigo 23 da DUDH positiva exatamente o que você está passando, essa escolha de emprego, essa escolha, né, hoje de ser um servidor público, né, ou um empregado público, se tratando lá, né, da empresa pública, do direito administrativo, né, que você vai estudar aí com o professor competente, né, então você está querendo aí um emprego público ou até mesmo, né, um cargo público, ok? Todo ser humano também tem o direito a igual remuneração por igual trabalho. Não pode haver distinção, pessoal. Se o trabalho for igual, deve haver igualdade de remuneração. Lembrando, pessoal, que é absoluto, pessoal? Infelizmente não, né? Porque, por exemplo, professor, investigador de polícia civil, policial militar, de cada estado recebe remuneração diferente. E ali é o mesmo trabalho. E o artigo 23 fala, ó, todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Será que todo ser humano que faz o mesmo trabalho tem igual remuneração? A DUDH, ela fala que tem que ter, mas tem? Não tem. Então, é um direito relativo, né? Não é absoluto. Estados têm remunerações diferentes. E você faz o mesmo serviço. O investigador de polícia em Minas é o mesmo investigador, a mesma função ali em outros estados. A polícia militar do estado de Minas, do estado de São Paulo, do estado de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, são policiais militares que vão exercer ali praticamente a mesma função com remunerações diferentes. É o que a DUDH diz que tem que ser a mesma remuneração para igual trabalho. Ok, pessoal? Artigo 23.2. O 3, pessoal, presta atenção também, cuidado que se ele pôr uma vírgula, professor, está em vermelho que trabalha. Sim, porque se ele colocar uma vírgula, olha lá, todo ser humano que trabalha, tem que ser o ser humano que trabalha, então, sem a vírgula, está especificando, concorda, professor? Nossa, professor, aula de português? Não, aula de interpretação de texto, porque a DUDH é um texto. Há uma declaração em forma de resolução, é um texto, você tem que saber interpretar. Porque se ele colocar a vírgula, ó, todo ser humano, vírgula, que trabalha, todo ser humano trabalha. Não é assim. Cuidado, pessoal. Nossa, professor, até isso? Sim. Você quer passar ou não quer? Quem quer passar, tem que estudar. Quem quer passar, tem que estar afiado nos detalhes. Por isso que o professor está aqui. Professor, já caiu em pegadinha, né? Já caí em pegadinha. Mas também já passei entre os primeiros colocados de concurso. Por quê? Porque atenção aos detalhes. Todo ser humano que trabalha, então o ser humano tem que trabalhar, lógico, para ter direito o quê? A remuneração justa, satisfatória, que lhe assegure com a sua família o quê? A dignidade humana, certo? Lá no artigo 1º da Constituição, dignidade humana. O 4º,
Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e nele ingressar. A DUDH, então, ela vem falando de segurança social. A DUDH vem falando, então, de remuneração igual para trabalho igual. A DUDH vem falando de sindicatos. Olha que a DUDH também está preocupada, então, com o trabalhador, professor. Sim, com os direitos sociais, de segunda dimensão. Põe de azul, professor, porque trabalha os direitos de segunda dimensão. Os direitos sociais, né? Econômicos, para garantir a dignidade. Você já leu o artigo que fala do salário mínimo? Que o salário mínimo tem que ter o quê? Tem que dar dignidade lá para o trabalhador, não tem? Transporte, saúde, educação, lazer. Nossa, professor, eu vou ganhar o salário mínimo é quanto? 10 mil? Não, 1.000. Mas então, pessoal, a DUDH e a Constituição fala que o salário mínimo tem que garantir dignidade. Professor, mas então nós estamos ali meio... É porque não é absoluto. Ah, esses direitos tinham que ser absolutos, né, professor? Tinha que cumprir a regra, né, professor? Sim, mas são relativos. Então o investigador de um estado vai investigar igual o investigador do outro estado e vai ganhar mais e o outro menos. O salário mínimo que tem que ter, garantir a saúde, a educação, o lazer, o transporte, a moradia, né, pessoal? A alimentação. Ele, muitas vezes, ele não garante ali, né, sequer as necessidades básicas. Mas a DUDH, ela vem pressionar, né? Ela tá ali para isso. Ela é linda, né, pessoal? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é linda, ela é uma base sólida e deve ser seguida. Todo ser humano, então, tem direito ao sindicato. Porque o sindicato, pessoal, aqui eu não trabalho, não tenho nenhum partido político. Aqui o voto é secreto, a DUDH fala que o voto é secreto, vontade popular. Então, por que que ela defende o direito de organizar sindicato? Porque, teoricamente, o sindicato luta pelo trabalhador ter dignidade. Então a DUDH, sim, fala da liberdade de associação, da liberdade de sindicatos. Ok? Se vier na prova o contrário, é falso. Defende sim. Todo ser humano tem direito de organizar-se nos sindicatos e nele ingressar na proteção dos seus interesses. Então, professor, odeio o sindicato. Não é isso que eu estou discutindo. Estou discutindo que a DUDH defende sim o sindicato. Ok? Como eu disse lá no começo da aula, a DUDH você tem que se despir dos seus preconceitos. Você tem que despir das suas ideologias políticas, para que você entenda os direitos humanos, ok? Na tela, o artigo 24. Todo ser humano tem o direito de repouso e lazer, claro, né? Inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas. Professor, então ali tem... Continua na seguridade, na segurança social, né? Referente de trabalho, né? Direito de repouso, lazer. Sim, tem que ter, né, pessoal? O direito humano, mais, digamos assim, tem a vida, não pode tortura, não pode escravidão. Os direitos humanos, pessoal, ele tem que dar dignidade. Dignidade. E ali, como que um ser humano vive sem repouso e lazer? Não há dignidade. Sem limitação de horas, tem que ter limitação de horas, ok? E férias remuneradas periódicas. Professor, já é um direito trabalhista ali defendido? Sim, férias remuneradas periódicas. Agora, pessoal, o artigo 25, na tela, ele vai justamente, né, lembrar ali, né, o direito ao salário mínimo. Todo ser humano, padrão de vida, tem o direito, né, de padrão de vida capaz de assegurar a si, sua família, a saúde, o bem-estar. Inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis ao direito à segurança em caso de desemprego. Que é lá o seguro-desemprego? Sim, que vem proteger aí, que vem
né? Positivar. Doença, invalidez, viuvez, sim. Então o artigo 25, ele prescreve aí uma série de benefícios que o trabalhador, que o ser humano, todo ser humano tem que ter, né? Lembrando que, voltando, tem o artigo 23, que o trabalhador, todo ser humano que trabalha, ou seja, trabalhador, lá na hora da prova, muita atenção, ele pode falar, o trabalhador tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como sua família, uma existência compatível com a dignidade. O trabalhador, ele pode trocar esse termo, todo ser humano pelo trabalhador? No artigo 23, pessoal, cuidado aqui, ó. Porque ele fala, todo ser humano que trabalha, no artigo 23, tem direito à remuneração. Então ele pode colocar, o trabalhador, a DUDH defende que o trabalhador tem direito à remuneração? Sim. Sim. Ok? Pode trocar. 23... 25. Isso. Agora, pessoal, 25, item 2, parágrafo 2º, você tem que ter o seguinte na cabeça. A maternidade e a infância têm direitos e cuidados essenciais e especiais. A maternidade e a infância é óbvio. A maternidade e a infância têm direitos especiais. A DUDH traz isso em seu texto. Tá? Toda criança nascida dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção. Pegadinha já vi também em prova. Toda criança nascida dentro do matrimônio terão... Não, toda criança dentro ou fora do casamento terão os mesmos direitos. Nossa, professor, então aquele bastardo também tem direitos? Tem. Direitos, assim como o legítimo, né? Dentro do matrimônio, né? Tem os mesmos direitos. A DUDH trabalha com os mesmos direitos para o filho dentro e fora do matrimônio. Cuidado, tem os mesmos direitos. Artigo 26, por favor. Pessoal, aqui agora é aqui a menina dos olhos. A menina dos olhos é o artigo 26 das bancas, tá? Que vai falar do ensino. Então agora, muito cuidado, eu vou até pausar por aqui, porque o artigo 26, ele vai cair nas provas, não tem jeito. Já voltamos logo com o artigo 26.